Saudações, internauta, mais um vídeo para o canal. Hoje falando sobre, ou discorrendo sobre a seguinte questão: o texto do Novo Testamento grego ele é protegido por direitos autorais? Caso sim, se ele deveria ou não ser protegido, uma vez que os autores originais do texto existiram há aproximadamente aí 2000 anos, né? Quase 2000 anos aí os autores originais escreveram esse texto. Então a gente vai ver a questão de direitos autorais do texto do Novo Testamento, que inclui também as traduções modernas, né, inevitavelmente. Vamos lá então, rapidamente. Nós temos aqui a primeira ideia, que seria, passando rapidamente aqui, o conceito de direito autoral, direitos autorais. Então, todo criador de uma obra intelectual, ele tem lá o direito sobre a criação e divulgação dessa obra. Então, esse direito pertence, obviamente, a ele. Então, indo mais a fundo aqui, esses direitos autorais são direitos que todo criador de uma obra intelectual tem sobre a sua criação. Esse direito é exclusivo do autor, de acordo com o artigo 5º, o inciso 27 da Constituição Federal. Lembrando que esse dado sobre a Constituição Federal, no que tange ao Novo Testamento, está sendo usado aqui apenas para ter uma noção em termos de Brasil, uma vez que a discussão aqui ela é um pouco mais geral, né? Abrange aí outros países, né? Outras situações, mas só para ter uma ideia aqui concernente ao Brasil. E então a obra, com o tempo, ela entra em domínio público, né? E aí, o que seria domínio público? É uma condição jurídica na qual uma obra deixa de possuir restrição de uso, aí se tornando a questão do direito autoral, tornando-se livre e gratuito. Um exemplo disso aqui que a gente pode observar seria exatamente a concordância strong, muito usada aí em aplicativos gratuitos, tal, e pagos, porque essa obra já entrou em direito, já perdeu os direitos autorais, né? Já passou saiu da restrição. Aqui no Brasil, concernente à Constituição e outras leis aí, no Brasil essa obra ela entra em domínio público a partir de 70 anos a contar no ano seguinte da morte do autor. Então, 70 anos pelo menos, e aí é passado aos herdeiros e tal, mas pelo menos esse período aí a partir daí a obra, algumas obras entram em domínio público, tá? Nessa condição aqui, onde ela se torna livre e gratuita para ser compartilhada, né? Então isso aqui é a questão do domínio público. O domínio público no Brasil você encontra muito nesse site aqui, obras que entram em domínio público estão aí. Sobre direitos autorais do Novo Testamento. As edições do Novo Testamento comumente usadas, como por exemplo os textos de Nestle Aland e UBS, Nestle Aland na 28ª edição e o UBS aqui na 5ª edição, eles são protegidos por direitos autorais por várias organizações, né? Isso aí eu estou usando uma observação feita por Porter, por exemplo, né? E isso é claro, isso aqui vai estar nas obras. Qualquer pessoa que tem essas obras vai estar lá descrita nas primeiras páginas concernente aos direitos autorais. E aí a gente vai estar levantando algumas questões. Nós temos também, por exemplo, a alternância de estilo, o tamanho das fontes, que também são exclusivas dessas edições. E isso aí possivelmente também entraria nos direitos de proteção, né? O direito autoral aqui, essa formatação. Temos também a questão que os próprios textos podem ser protegidos por direitos autorais. É uma questão interessante. Se o autor, né, quando a gente vai entrar nessa questão de discussão moderna aqui, traduções modernas, texto moderno, a gente vai chegar inevitavelmente em três autores: Deus, o homem, né, lá o autor original, e os autores modernos, né, os estudiosos modernos entram aqui nessa categoria como autores do texto, né? Isso é uma questão que é preciso observar. Na tese, usando teses que poderiam se contrapor à ideia de se o texto original, o texto do Novo Testamento padrão, ele deveria ter direitos autorais, a primeira tese diria o seguinte: se o texto crítico, né, o texto padrão, o texto eclético, representa o texto original, é anterior a qualquer limite reconhecível de direitos autorais. Ou seja, se esse texto que nós temos hoje, padrão da academia, ele é o texto original, logo esse texto é anterior a toda normatização concernente a direitos autorais, toda a base legal de direitos autoral, né? Então, em tese, ele não deveria ter direitos autorais, né? Seria basicamente isso. A segunda tese, ainda nesse caminho, né,
contrapondo aos direitos autorais, os criadores desses textos padrão, por exemplo, eles não são os criadores da maioria dos textos que eles usaram para fazer essa compilação desse texto padrão, né? Então, se eles usaram texto de outros estudiosos de outras épocas, né, de estudiosos antigos, né, ou anteriores, obviamente não deveria, de alguma forma, ter direitos autorais, né, uma vez que esses criadores do texto padrão não têm domínio completo sobre todos os detalhes da obra, né? Não são criadores de todos os detalhes da obra. E aí tem essa questão. A tese número 3, se o texto, por exemplo, a gente fosse considerar direitos autorais também pela manipulação do texto, manipulação no sentido positivo, né, de mexer com o texto, ver quais as variantes. E se essas variantes, por exemplo, elas representassem aí 2% de um determinado livro, esses 2% deveria representar esse conteúdo, esse texto deveria reivindicar direitos autorais, representando aí 2% só de manipulação no texto, uma vez que o restante do texto vem do texto original, que esses autores modernos não são autores originais. Então é uma questão na terceira aqui. Em suma, basicamente, geralmente as leis, estou usando aqui uma observação mais genérica, geralmente as leis também protegem o trabalho criativo, artístico, que pega o material existente, no caso, né, e seja texto, música, arte, e o modifica, reinterpretando ou reinterpreta ou então constrói significativamente para criar algo novo e distinto. Então a lei, aqui no Brasil também tem isso, tem as convenções também, né, tem uma convenção muito importante concernente a direitos autorais, que permite esse tipo de coisa, tá? Então cada país vai ter um detalhe ali específico concernente a direitos autorais, mas basicamente isso. Estados Unidos ali entra em domínio público há entre 50 e 70 anos, mais ou menos isso. Aqui no Brasil 70 anos, e cada país vai ter lá a sua questão. Então basicamente por que esses textos eles são considerados como tendo direitos autorais? Porque houve uma manipulação no texto no sentido positivo, né? Alguém pegou os manuscritos, catalogou ali e fez a transcrição. Alguns também reivindicam que a transcrição dos manuscritos deva requerer um direito autoral, porque é um trabalho cansativo, um trabalho intelectual. Essas traduções também modernas, elas carregam sobre si a exigência de direito autoral, porque esse é um trabalho exaustivo de tradução, né? Mesmo o grego e hebraico, aramaico não tendo direitos autorais, que até mesmo algumas constituições de alguns países dizem exatamente isso, né? Os textos religiosos eles não teriam esse direito autoral, até mesmo por já ter sido escrito há muitos anos. Porém, essa manipulação que é feita, esse trabalho que é feito em cima desses textos, eles são considerados de alguma forma um trabalho criativo, um trabalho artístico, né, em algumas questões, logo recai dentro da questão do direito autoral. Então, basicamente é isso. Então, respondendo à pergunta, se o texto padrão, o texto grego, né, se o texto do Novo Testamento grego ele tem direitos autorais, sim, ele tem direitos autorais dentro dessas observações aqui, tá? E dentro daquilo que a gente pesquisou, dentro desses detalhes. O texto em si, os idiomas em si, não carregam a ideia do direito autoral, porém essas transformações, seja numa tradução bíblica, né, a NVI, às vezes ela diz lá, você pode copiar até 25% do texto aqui, né? Então essas traduções, elas carregam direitos autorais, assim também como os textos gregos. Hoje nós temos alguns textos gregos, e esses textos gregos, eles podem carregar a ideia do direito autoral, uma vez que teve uma equipe ou algum especialista ali que fez todo esse trabalho. Então basicamente é isso. E você, o que acha? Você acha que o texto do Novo Testamento grego deveria ter direitos autorais ou tem direitos autorais? Deixe aí nos comentários aí a sua opinião sobre essa questão. Valeu, até o próximo vídeo. Fui.